Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre os maiores problemas jurídicos nos condomínios. O primeiro bloco foi muito bacana. Se você não assistiu, entra na descrição, clique e assiste. Se você já assistiu, vem comigo pro segundo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais, dois síndicos certificados 5 estrelas, dois advogados, Elvis Branco e Gláucia Larregina. Elvis, começar com você esse segundo bloco. A questão da inadimplência que você citou aqui no primeiro bloco. É um problema jurídico do condomínio também, e como a gente lidar com isso? Então, hoje a gente vê que, até falando um pouco sobre a pandemia, algumas unidades se arrastaram desde a época de 2020, início da pandemia, e não conseguiu retomar sua condição financeira e, de fato, vem trazendo um problema crônico em termos de gestão financeira para os próprios condomínios, né? Eu acredito que os gestores precisam ser um pouco mais maleáveis na condição de facilitar um acordo com esses maiores devedores, de forma a evitar a todo custo uma judicialização, porque a gente sabe que a partir do momento que se judicializa, o morador ele vai pagar, até com a própria unidade, porque a dívida persegue o imóvel, é um débito próprio terreno, ou seja, o condomínio mês a mês ele persegue a unidade e não a pessoa, como muitos acham, e uma hora ele vai pagar, mas a que custo e quando isso vai ocorrer? Então, evitar a protelação no recebimento hoje é a melhor condição para o condomínio. Então, a negociação hoje é sempre bem vista. Em alguns casos extremos, é claro que o condomínio atinge um certo percentual de forma constante para os condomínios, eu acredito que hoje tem as figuras das garantidoras. E o síndico ele deve avaliar se hoje o condomínio teria condições de chamar uma garantidora para que o seu condomínio volte a ser adimplente, ter o seu caixa restituído. De que forma que a garantidora pode fazer isso? Ela garante, de fato, a receita mensal do condomínio. Logicamente, cada garantidora tem o seu contrato e o seu percentual de honorários. Mas acho que cabe o gestor do condomínio avalizar a respeito da seriedade de cada uma das garantidoras e verificar se isso é possível implantação, obviamente, mediante aprovação em assembleia. Esse é um ponto muito importante que os condomínios que estão hoje com condições de dívidas muito superiores, eu acredito, acima de 10%, vale conversar com o corpo diretivo e moradores e avaliar isso para o seu condomínio. Você quer complementar alguma coisa na adimplência ou quer entrar já nesse problema que você falou aqui fora do ar? Das construtoras? Vou falar um pouquinho das construtoras. A gente estava falando de barulho, né? Sim. E não é o barulho muitas vezes do vizinho, mas é da obra vizinha, da construtora, que está fazendo um prédio enorme, gigantesco, né? E muitas vezes não cumpre o horário. E aí, como é que fica? E em São Paulo a gente tem um dificultador, porque você tem o horário de poder entrar caminhão nos bairros. Exatamente. Então, que horas que pode... E aí, só o ré do caminhão, a ré da caminhão faz aquela sirene, né? Aí joga o aço no chão. Exatamente, aquilo dá um eco. Então, assim, muito difícil você lidar com essas questões. Aí, o que acontece? Eu gosto de sempre fazer uma comissão de algumas pessoas que moram na rua, aí a gente vai até a construtora e a gente tenta negociar com eles. Horário de troca de caçamba para não ser de madrugada, para ser logo no início da noite. E a gente consegue muita coisa com isso. Algumas construtoras se mostram mais afáveis e aceitam as sugestões. Outras não muito, né? E aí o que a gente faz? A gente documenta. A gente, de madrugada, quando acorda, tem alguma coisa irregular, a gente filma, a gente fotografa, né? Tem uma vizinha nossa que, inclusive, ela tira o pijama, põe a roupa, vai até lá, vai pessoalmente no local, é verdade. Porque aí a gente consegue, com a construtora, melhorar uma porcentagem. A gente não consegue eliminar tudo, mas a gente consegue uma melhora. E aí o papel do síndico é importante, nesse sentido também, de estar atento ao que ele pode fazer. Tudo bem, não é no condomínio dele, mas está afetando o condomínio dele. Já deixou seu like? Ainda não, quase derrubei aqui o tablet. Fiquei nervoso, tem que deixar o like.
Pessoal, a gente coloca mais de 10 programas novos para vocês toda semana. Estamos chegando em 2.000 vídeos e informação de qualidade. Cada like que você dá, cada comentário, cada compartilhamento mostra para mais pessoas e dissemina informação de qualidade. E informação sinônimo de profissionalização. Melhora o segmento para todo mundo. Então, nos segue também aí no YouTube e nas plataformas de podcast. Estamos com os nomes de cada programa. O meu é o Condomínio em Pauta. Você assiste lá o bloco 1, bloco 2 e um especial exclusivo para quem está na plataforma, que é um case contado pelos nossos convidados. Elvis, mais um problema jurídico aqui. Não falei sobre inadimplência. Fale sobre inadimplência, senhora. Então, inadimplência é um assunto, assim, surrado, batido, mas super importante e a gente sempre volta nele. Por quê? Porque o condomínio precisa pagar as contas, né? E aí é a dificuldade do dia a dia do gestor. Como é que eu faço? Né? Então, assim, primeira providência, ter uma régua de cobrança clara, né? E comunicar essa regra de cobrança para todos os condôminos. Então, ele sabe que se ele não pagou, por exemplo, dentro do mês, ele vai receber uma carta, ele vai receber isso, ele vai receber aquilo. O que é que vai acontecer? Isso é importante, porque eu acabei de receber uma carta que num condomínio que eu alugo, eu não paguei o condomínio de janeiro. Só que eu recebia hoje, meio de março. Exatamente. 20 de março. Se eu tivesse recebido no dia 5, dia depois, eu realmente comi bola. Como é um apartamento que eu estava viajando, é um apartamento que eu não moro, eu acabei esquecendo de pagar. Esqueceu. Só que eu podia ter pago um dia Claro. depois. Eu demorei 75 dias, porque a primeira comunicação que veio demorou 70 dias para chegar para mim. Exatamente. Então é importante essa comunicação tem que ativa. ter. Então, o condômino tem que saber que ele vai receber uma primeira carta 5 dias depois, uma primeira carta 10 dias depois, entendeu? E quais são as outras providências que cada condomínio vai entender que é melhor para agilizar essa cobrança. E tem que ter uma assessoria jurídica. Vamos bater nesse ponto de novo, é super importante. Porque um dos problemas jurídicos também do condomínio é que quem está gerindo muitas vezes não conhece as normas. Sim. Então vamos protestar. Não é bem assim. Né? Tem várias questões do protesto que a gente tem que analisar. E se de repente o cara tem um contrato de gaveta, você vai protestar no nome de um e é o outro que não pagou, entendeu? Você vai arrumar uma encrenca para o condomínio. Né? Você vai arrumar um processo contra o condomínio. Então, assim, tem que ter uma assessoria jurídica presente, atuante, que vai ajudar o gestor a analisar cada caso. Né? Eu tive um caso muito... não foi engraçado, mas foi muito peculiar. Não, conta esse caso no Extra. Tá bom. Agora. Esse aqui já virou o case, ó. Você que está no YouTube, vai para a plataforma, que lá na plataforma de podcast nós temos, além do bloco 1, bloco 2, extras que vão ter cases. Esse case, a Glaucia vai contar daqui a pouco. Tá bom. Igual o João Kleber. Para. Você, Elvis, mais um problema grande. Uma situação em alta também são que as reclamações com pets. Né? Filhos. Exatamente. São os nossos filhos, alguns dizem postiços, outros já os tratam como filhos quase de sangue, mas enfim. Os pets eu fiz a brincadeira de filhos. Eu amo cachorro, então eu posso fazer. Porque tem muita gente que substituiu a questão afetiva de ter filhos por ter pets e fazem festas de aniversário para pet, querem alugar salão de festa para pet. Sim. Muitos cuidam. Convidar os amigos, Exato. todos os amigos dele para o salão de festas. É muito curioso porque uns cuidam muito melhor dos seus queridos pets, seus filhos, do que muitos pais. Isso acontece, é fato. Mas enfim, a reclamação quanto aos cuidados dos pets nas áreas comuns. Isso tem gerado sérias discussões. De fato, se a gente tem um animalzinho de estimação, a gente dedica o nosso amor e quer que os demais vizinhos, os demais transeuntes do condomínio assim o respeitem. E para isso, o morador tutor daquele pet, ele precisa de fato respeitar as regras do condomínio. Se o condomínio não tem uma área própria para o seu pet, estude junto com o conselho, junto com o gestor, para ver se é possível a gente pautar isso numa assembleia e construir uma área para o pet. Hoje em dia, muitos condomínios estão implantando áreas para as pets. E nos nossos condomínios a gente tem adequado e melhorado as áreas que são destinadas aos nossos queridos.
Se o condomínio não tem essa possibilidade, vale a conversa para a gente implantar isso. Porque, de fato, a gente tem visto que muitos moradores saem da unidade já com o cachorrinho ou gatinho sem a coleira e, inevitavelmente, o animal ele não sabe que no corredor do hall ele não pode fazer a necessidade dele. Ou dentro de um elevador, muitos utilizam ainda o elevador de social, ou no andar entre o hall de entrada do edifício, da torre, até a saída para fora do condomínio. Então, a gente recebe fotos, a gente recebe vídeos, a gente recebe reclamações diversas por conta da falta de limite para que um tutor tenha com seu animal quanto às áreas específicas. Mas também não colocar regras abusivas, né? Um amigo meu recebeu uma advertência porque tinha que levar o cachorro no colo. Ele vai arrumar um processo. E o cachorro dele pesa mais de 50 quilos. Já tem julgado nesse sentido, que condenou o condomínio que estava obrigando uma senhora a carregar o cachorro no colo. Isso não existe. Você pode obrigar, sim, uma coleira, uso de coleira e guia. Mas nunca... elevador de serviço. Exatamente. Já tem algumas questões aí, que, por exemplo, aqueles cães que ajudam as pessoas... cão-guias. Os cães-guias eles não podem... É que aí são cães a serviço, né? Sim. Serviço. Então, mas aí a gente tem que prestar atenção, porque, de repente, você fala uma coisa dessa, aí a pessoa fala assim, não, então é só de serviço. O síndico, às vezes, não pensa. Sim. Né? O cão... Lembrando que um cão a serviço é um cão profissional. Exatamente. Ele está atuando profissionalmente. Exatamente. É como se fosse uma pessoa, um acompanhante ali. Né? Tem que ser considerado como um acompanhante. Isso. Então, ele pode entrar em qualquer lugar. É que muitas convenções não trazem aquela questão, né? Animal de pequeno ou médio porte. Não existe isso. É claro que não vai trazer um pônei, um cavalo para dentro de uma unidade. Mas a gente sabe que os cachorros hoje, que são muito bem cuidados, às vezes atingem até quase um tamanho de um pônei. Um golden, né, por exemplo, é um cachorro enorme. Mas eu tenho vizinhos que cuidam muito bem desses cachorros e eles são treinados. Os donos, quando saem para passear, saem com saquinhos para recolher os dejetos. Eles comunicam, inclusive, quando o cachorro faz algum xixi numa área que não deveria, que às vezes é inevitável, mas comunicam a equipe de limpeza. Isso é simplesmente ajudar na manutenção da higiene do próprio condomínio. Agora, de fato, tem alguns moradores que abusam, né, do direito em ter um pet. E com a pandemia, muita gente adotou um cachorro. Sim. Então, aumentou o número de pets depois da pandemia. O problema é que tem muito animal com pet. Esse é o problema. Esse trocadilho faz todo sentido. É verdade. Os principais problemas jurídicos presentes nos condomínios. Um dos maiores desafios é a inadimplência. Mesmo com as mudanças no Código de Processo Civil que transformaram o crédito condominial em título executivo, agilizando as ações judiciais contra os devedores, a inadimplência persiste, prejudicando o fluxo de caixa e a capacidade de manter o condomínio em ordem. Outra questão delicada é o desvio de recursos, que pode resultar em processos legais. A transparência na prestação de contas é essencial para detectar e evitar irregularidades. As multas devido à má administração financeira, como orçamentos inadequados ou falhas do pagamento de impostos, são uma dor de cabeça. Uma gestão cuidadosa e planejamento financeiro são essenciais para evitar isso. Problemas com a divisão de despesas e o uso de garagens também geram disputas legais. Convenções mal elaboradas ou no estilo copia e cola levam a interpretações errôneas, resultando em conflitos judiciais. Para superar esses desafios, é vital ter uma administração conhecedora das leis e de boas práticas condominiais. Uma assessoria especializada pode prevenir e resolver esses problemas, garantindo a legalidade e a eficiência do condomínio. Vejo você no próximo programa. Último ponto para a gente finalizar nosso programa de hoje. Atas fraudulentas. Atas que não mostram exatamente o que aconteceu durante a Assembleia. Né? Então, o que acontece? A Assembleia, muitas vezes, não foi gravada. Né? Você já deu a solução, né? Exatamente, gravar. Mas, então, às vezes não foi gravada, e aí o que acontece? A pessoa coloca lá uma coisa que não foi... Hoje é tão fácil gravar, né? Sim.
Porque tranquilo. numa assembleia grande você faz um sistema de som, você grava, e numa assembleia pequena, onde você põe um celular, você consegue gravar. Exatamente. Mas ainda tem muito isso, viu, gente, que não grava assembleia. E depois uma amiga minha, há pouquíssimo tempo atrás, olha, fizeram a ata e a ata não estava dizendo o que foi resolvido, né? Que tem uma síndica arbitrária lá no condomínio e até eu indiquei um síndico 5 estrelas para ir lá. Ele esteve na Para assembleia. resolver o problema. Foi uma confusão danada. Bom, enfim, mas essa é outra história. E ele falou, não foi nada disso. E agora? E agora, né? E agora tem que levar para o judiciário. Exatamente. Algumas questões, né, não redigidas de forma correta nas atas, redigidas de forma distorcida, para não falar fraudulenta, Uhum. A necessidade de se convocar uma outra assembleia antes de levar para o judiciário. Caso a gente consiga o quórum para uma nova assembleia e rediscutir aquele tema, seria ótimo, porque é uma resolução mais célere. Sim. Do que se levar para o judiciário. Uhum. Mas, infelizmente, hoje o que a gente vê é que o fim é que acabe se judicializando aquela ata que deveria ter sido Mas aí a simplesmente gente entra redida. num outro problema, que aí a síndica não queria convocar uma nova assembleia. É por isso que Porque muitas o quórum, vezes o síndico está dentro do grupo Que mudou, né, o que contexto. faz parte do não correto. Né? Exatamente. E aí é o trio, dificulta. né, na verdade. Síndico, presidente e secretário. E a administradora, feito, né? às vezes, viu? Muitas vezes a administradora é o secretário. Né? É. Tem de tudo, eu já vi de todas as frentes. Quando o síndico é o prejudicado é mais fácil, porque aí chama-se uma assembleia. Uhum. Agora, quando ele não é o prejudicado ou não quer levar muito em consideração, acaba sendo um pouco dificultador e aí muitas vezes é para o judiciário. Muito obrigado, Glaucia. Imagina, eu que agradeço Até vocês breve. todos. Até breve. Muito obrigado, Els. Ricardo, sempre às ordens. Até Precisando, breve. a gente volta. E vocês, temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa importante para direcionamento da gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.